Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Nélio Vanderlei, é consultor da Posto Seguro, e conversar um pouco aqui com os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação sobre combustíveis, né? Porque aqui no nosso estado temos um dos combustíveis mais caros do país, ou do Nordeste. O que acontece com a política de preços da Petrobras? É sobre isso que o Nélio fala agora com os ouvintes. Nélio, bom dia, é um prazer falar contigo aqui no Sistema Rural de Comunicação para responder a pergunta principal. Por que os combustíveis são tão caros? Por que tem subido de preço constantemente? E que política é essa da Petrobras? Bom dia. Bom dia a todos, faz o Sistema Rural de Comunicação aí de Caicó. Bom, nós estamos numa situação onde a refinaria do Rio Grande do Norte ela foi privatizada, tá? Quem comprou foi a 3R Petróleo. Isso foi uma exigência do CAD, que exigiu que a Petrobras se desfizesse de alguns ativos dela, de algumas refinarias, porque ela estava com um tamanho muito grande e tinha um poder de mercado acima da proporcionalidade mínima ideal. E isso fez com que ela se desfizesse da refinaria da Bahia, que quem comprou foi o grupo Mubadala, que ela é a Salem. Se desfez também da refinaria de Manaus, tá, no Amazonas, que quem comprou foi o grupo Atem, lá é Rean, a refinaria. E aqui no Rio Grande do Norte, teve também essa venda desse ativo. Bom, como é que funciona o mercado internacional? Todas as refinadoras elas se baseiam pelo preço de Brent, que é um preço internacional que é lá em Londres, tá? Por quê? Porque todo o petróleo que é comercializado no mundo se baseia nesse padrão de preço. Também tem outro padrão de preço americano, que é o WTI, que é o petróleo América. Então, esses dois são balizadores para ter os preços internos para as refinarias. A Petrobras, há algum tempo, sempre seguiu esse padrão. Agora, recentemente, ela saiu dessa paridade internacional, ela deixou de seguir e está fazendo uma precificação própria que a gente não pode afirmar como é esse preço. A verdade é que hoje os preços da petróleo no Brasil eles estão defasados em termos de R$ 1 o diesel e 70 centavos a gasolina. Ou seja, se a Petrobras tivesse de ajustar os preços dela hoje para chegar nos preços de média internacional, ela tinha que aumentar o diesel dela em R$ 1 e tinha que aumentar a gasolina em 70 centavos. Essa é a grande verdade. E recentemente, como você falou, a Petrobras mudou essa política de preço. Foi uma mudança positiva ou negativa, na sua opinião? Olha, eu vou falar como consumidor, é positivo. Quanto menor o preço, melhor para quem é consumidor. Então, agora, você represar, você tratar os seus preços de forma artificial, sem preços da volatilidade, ou seja, do sobe e desce do mercado, ele é complicado, é, causa escassez de produto. Aí você pergunta assim, por que isso, né? Porque o Brasil ele não é autossuficiente em refino, ele é autossuficiente em produção de petróleo. Então, nós importamos 30% do diesel S10 e nós importamos de 15%, que eu coloco um preço mais baixo do que o mercado internacional, os não como vender no Brasil. Eu vou levar esse produto para outro canto. Afinal de contas, os importadores eles estão no mundo. Se você quiser comprar esse 10 hoje em Guamaré, você tem dificuldade. Não tem produto. Ele tem em quantidade reduzida. O que é que acontece? Os postos bandeira branca não têm produto suficiente para comprar, está com restrição de produto, e os TRRs, que são os transportadores, revendedores, retalhistas, que compram as companhias distribuidoras e vendem para indústrias pequenas, para transportadores, para fazendas, atende ao agro na região onde ele se encontra. Esses estão com dificuldade de comprar produto. Então, aqui no Rio Grande do Norte, a venda desse ativo da Petrobras foi o que é possível dizer que foi o motivo do encarecimento do combustível aqui? Não, o motivo do encarecimento foi não é encarecimento. O petróleo internacional subiu. Eu vou dar só um exemplo. A 3R, se ela quiser comprar hoje petróleo, a Petrobras, a petróleo brasileiro, ela vai pagar o preço internacional lá de Londres. Então, assim, ela compra e o que ela produz, ela tem que precificar pelo preço internacional. A 3R produtora,
ela vende a refinaria dela. Ela tem que vender pelo preço internacional. Sabe por quê? Porque se ela não vender para a refinaria a preço internacional, ela pode exportar por esse preço. Então, imagine você, se fosse dono de uma empresa, ou eu não sei se você tem empresa, digamos, você tendo uma empresa, você tem a possibilidade de vender um produto por um preço de R$ 10, o mercado paga R$ 10, aí você vai vender por 5. Qual é o sentido que você vai fazer isso com sua empresa? Você faria isso? Não faria, eu também não faria. Então, por que a 3R tem que fazer isso? Porque se ela hoje abrir o produto dela para exportar o petróleo dela, ela exporta a preço internacional. Porque ela vai vender para uma refinaria dela a preço mais barato? Porque a petróleo está fazendo isso. Então, a desequalização do mercado, ela parte exclusivamente da diferença de preço. Agora, se é justo ou é injusto o preço que a Petrobras está praticando, ela é que tem que responder isso. Eu não vou responder, eu estou falando do mercado. Isso, o que está desatualizando o mercado esse preço que a petróleo está praticando e está fazendo com que os importadores não tragam produto e que as companhias, as refinarias que foram privatizadas fiquem sem preço do mercado para vender. Essa é a grande verdade. Não é a culpa da 3R. A culpa aí é de outro. Da 3R não é. Dos postos, muito menos. Os postos são repassadores de preço. Ele recebeu um preço, ele repassa para o consumidor, porque ele tem que tirar a margem dele, não tem como. Sabe quanto é uma margem no posto hoje? Ele ganha 10% bruto. Quando ele ganha 15% bruto, sem tirar as despesas ainda, ele está no céu. 15% é o céu. Você pegar qualquer mercadoria, ganha 50%, 100%. Então, a culpa não é do posto, pode ter certeza. Todo mundo joga pedra no posto, mas ele é o menos culpado dessa história. Essa resposta que o senhor dá justifica, por exemplo, a informação, pelo menos o comentário da população, talvez de forma leiga, inclusive, né? De que, por exemplo, nós produzimos aqui petróleo, mas o nosso combustível é caro. Essa resposta que o senhor deu justifica? Justifica no seguinte sentido: qualquer empresa que você tenha, você tem que ter o seu ganho de negócio. Então, eu não vou culpar a 3R por isso, porque a 3R ela não é obrigada a colocar o produto dela aqui. Você tem uma ideia? O que está acontecendo na Bahia? Lá tem uma empresa que foi privatizada. Ela está tentando colocar o produto dela dentro do mercado lá. Ela não está conseguindo. Sabe por quê? Porque os postos da Bahia estão indo buscar em Minas Gerais, estão indo buscar em Goiás, que são vizinhos, e lá a Petrobras está vendendo muito mais barato. O que é que está acontecendo com a Selene, lá da Bahia? Ela está sobrando produto lá. O que é que ela está fazendo com esse produto? Ela está exportando. E ela está exportando o produto. Olha só o que ela está fazendo. Está exportando o produto S10, pronto, e está colocando no mercado internacional pelo preço que o mercado está pagando. E o Brasil, ela não está botando aqui dentro por quê? Porque a Petrobras está com preço muito mais barato, então ela está deixando a Petrobras atender o mercado, que é assim que ela está praticando para atender. Então, já que essa prática da Petrobras é colocar um preço mais barato, eu acho que o mais justo era ela atender o mercado todo, ela fazer produto para atender 100% do mercado, e aí sim, ela pode praticar o preço que quer, e é justo, está tranquilo. O que não pode é ela praticar um preço, ela não ter a capacidade de atender o mercado todo e o mercado ficar todo desequalizado. Isso é prejudício, por quê? Quem é da Bahia está indo abastecer em Minas Gerais ou Goiás, quem é do Rio Grande do Norte está indo para abastecer os seus postos na Paraíba ou em Pernambuco, aí está o combustível que tem lá na Paraíba e Pernambuco não é suficiente para atender o Rio Grande do Norte dentro, aí falta lá, sobra no Rio Grande do Norte, e quando sobra no Rio Grande do Norte vai ser um preço mais caro, então está dando essa confusão, porque o preço está muito distante. Esse é o grande X da questão. Ou a petróleo, para resolver, ou a petróleo equaliza o preço dela e sobe, não precisa subir todo, mas pelo menos em parte, para que os importadores possam correr o risco de trazer o produto para o Brasil, ou ela atende 100% do mercado nacional. Ela importa a diferença do Brasil todo e atende no preço que ela quer e fica tudo tranquilo. Essa é a questão. O senhor falou num ponto importante que são os postos de combustíveis, e na verdade é quem mais leva a culpa da situação. Porém, existe um comentário da população, né? A população fica indignada em algumas situações, porque que muitas vezes o combustível, quando chega, o preço, na verdade, quando chega para aumentar o posto, aumenta muitas vezes de forma acelerada. E às vezes, quando há uma redução de preço,
o posto demora a fazer essa redução. Essa reclamação da população é justa, na sua opinião? Isso acontece mesmo ou não acontece? Excelente pergunta. Como eu falei para você no início, o posto é um mero repassador de custos. É dessa forma que acontece na distribuidora. Ela repassa os aumentos de imediato e ela reduz a conta-gotas. O posto só faz repassar o que ele recebe da distribuidora. Por isso que eu digo, o posto ele passa a ser o vilão quando ele não tem culpa absolutamente de nada. Eu digo isso porque nós temos uma assessoria que está a nível nacional, nós estamos em mais de 24 estados, nós temos mais de 300 clientes no Brasil, e nós temos um levantamento por dentro do resultado de todos os postos, e a margem do posto é 10% de média Brasil. Quando ele está ganhando 15%, é tudo. Agora, imagine você tem uma margem bruta vamos dar 15%, botar o melhor dos mundos. Você tem uma margem líquida de 3% a 5%. Aí você ganha 5% ou 4%, vamos lá, e vai ter um aumento de um produto que vai subir 20%. Como é que você vai ganhar? Como é que você compra de novo? Se você deixa seu produto acabar, você não tem poder de recompra. Você tem que vender um patrimônio para botar dentro do seu negócio para recomprar o produto. Você está entendendo? É muito dinheiro envolvido, muito pouco lucro, porque se o revendedor ele não tiver uma capacidade mínima de estoque, ele quebra. Mas quebra, se tiver 2 aumentos, ele quebra, ele sai do ramo. Mas a distribuidora, ela repassa de imediato e ela reduz a conta-gota, ela reduz pelo estoque médio. E o posto, quando ele compra mais caro, ele repassa quando ele compra, e quando ele vai reduzindo, à medida que ele vai reduzindo da distribuidora, ele vai reduzindo do posto. Por isso que chega lento, aliás, quando aumenta é rápido e quando diminui é lento. Mas é meramente isso. Os postos eles estão muito sensíveis a essa situação. Tem muitos órgãos fiscalizatórios, os postos fazem um trabalho com correção, e eu não estou dizendo com isso que a distribuidora está errada, não. Ela está fazendo o papel dela. Mas os postos são meros repassadores de aumento ou redução de acordo com como recebem. Os postos de combustíveis e as refinarias podem sofrer no futuro com a falta de petróleo? Podem sim. Afinal de contas, eles vivem de venda. Se ele não tem produto e não vende, o custo dele fixo é muito alto, ele vai ter um prejuízo e sofrem sim. A distribuidora já está sofrendo e os postos já estão sofrendo. Os postos de bandeira branca estão sofrendo mais do que os postos bandeirados. Por quê? Agora, tem um negócio também. Imagine você, um posto que é bandeirado, que tem uma marca Petrobras, Ali, Ipiranga, Shell, que ele é obrigado a comprar na companhia, a companhia só disponibiliza para comprar aqui no Rio Grande do Norte. Ele vai comprar com 80 centavos mais caro a gasolina, e um posto de bandeira branca, se tiver disponível na Paraíba ou em Pernambuco, ele vai comprar lá com uma diferença de 80 centavos mais barato. Aí vai ter uma diferença de competitividade entre os postos. É muito complexo o negócio. E a situação que está, ela desregulou o mercado de uma forma que não tá bacana. Tá muito difícil para todo mundo. E o fim do petróleo seria o fim do recurso natural, porque ao longo do tempo foi extraído demais? Não, o petróleo, a gente tem mais 50 anos de petróleo aí, não tem nem o que discutir isso. Agora, que as mudanças vão vir, se vai migrar para elétrico, vai migrar uma parte para etanol, uma parte para outra coisa que ninguém nem está conversando ainda. Pode ser que o grande quem vai substituir o petróleo não foi nem dito ainda. Então, eu me lembro muito quando chegou o celular, que o telefone fixo é que mandava no Brasil, e hoje ninguém tem nem telefone fixo. Então, o que é que vai fazer o próximo produto combustível vir substituir o petróleo? Se os veículos que forem movidos esse combustível tiver um preço acessível, e se o combustível ele tiver velocidade de abastecimento. Então, eu não acredito num produto que um carro de 250 mil reais a população não vai comprar, e uma carga que você tem que demorar 3, 4 horas para completar. Então, o consumidor ele é muito imediatista, ele quer uma coisa com 15 minutos, 20, que ele tem um tempo mais ágil dele recarregar. Nas eleições do ano passado, o preço dos combustíveis foi disputa aí entre um candidato, outro candidato, e a Petrobras ficou no meio, a população também, o governo federal prometendo baixar os preços. Essa disputa política, ela também atrapalhou muito a questão dos preços dos combustíveis, e essa promessa do governo federal de baixar o preço
popularizar o preço faz sentido? Em algum momento, o governo federal vai conseguir baixar um preço para ficar um preço popular do combustível no Brasil? Ou isso não vai acontecer? Eu não acredito em nenhuma mudança de cima para baixo. Eu acredito no mercado livre. Isso foi no dólar. Isso, olha, imagina aí, sabe qual é o país no mundo que tem o combustível mais barato? Não. Venezuela. Sabe qual é o maior reserva de petróleo do mundo? É a Venezuela. Você sabe onde é que não tem gasolina disponível nos postos no mundo? Na Venezuela. Por quê? Porque fez isso. Fez uma gestão popular de baixar o preço de forma popularesca e terminou que nenhuma companhia, nenhuma empresa que tenha a sua margem de lucro suprimida para cumprir uma prática política, ela quebra, ela sem poder de reinvestimento, ela vai desmontando. E foi isso que aconteceu com a companhia de petróleo da Venezuela, a PDVSA. Ela se lembra que ela ia fazer aqui uma refinaria no Brasil junto com a Petrobras? Ela largou tudo na mão da Petrobras, não botou dinheiro aqui, ela já estava quebrando e quebrou. Então não existe empresa, quanto maior, ele disse que assim, quanto maior o voo, maior o tombo. Então eu não acredito em nenhuma medida popular, eu respeito quem tem elas, mas eu não quero medida popular dentro da minha empresa para que ela vai enfraquecer financeiramente, que ela quebre amanhã. Isso é um tiro no pé. O mercado tem que ser livre. Veja na Argentina, tem produto barato, mas está faltando. Não tem para todo mundo, é cota. Então, tudo que você reprime, que você faz artificialmente, ele termina dando errado. Não tem como segurar. Lembra da energia elétrica, quando foi feito lá no passado? Baixou-se na pancada para ser popular, terminou que faltou energia no Brasil, teve que vir, teve que ter investimento, a população mesmo pagou na conta um preço maior. Então, termina a população pagando mais caro lá na frente. Não tem almoço grátis, não. Qual é o futuro do preço dos combustíveis, na sua opinião? O preço dos combustíveis ele é livre e flutuante. Assim é que tem que ser. Ele pode ser mais caro no momento e ele tem que ser mais barato em outro momento, depende do mercado internacional. Não tem como ser diferente. Quem trabalha de outra forma, agora, se o país, como a Arábia, ela é dona de uma reserva de petróleo enorme, ela tem refinarias que sobram, ela refina muito mais do que ela precisa. Ela pode colocar o preço que ela quiser. A história do Brasil é diferente. O Brasil ele tem petróleo, mas ele não tem refino. Na hora que tiver refino suficiente, e se o órgão lá é do governo, se o governo for dono de 100% das refinarias, ele tiver sobrando, ele estiver exportando produto refinado, ele pode colocar o preço que ele quiser, não tem problema nenhum. A situação atual do Brasil é complexa. Eu não acredito em preço artificialmente seguro. Nélio, muito obrigado pela participação aqui do Sistema Rural de Comunicação. As informações foram esclarecedoras demais. A população, com certeza, vai passar a entender um pouco mais aí a partir das suas explicações. Muito obrigado. E mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Não, eu só quero agradecer. Estamos sempre à disposição. Obrigado.